Bom dia a todos. Meu nome é Luciano, eu sou corretor comercial, moro nos Estados Unidos há 11 anos, eu sou cidadão americano e trabalho com a empresa Millennium Partners, que é uma empresa especializada em propriedades comerciais. A Millennium Partners é especializada em aquisição e disposição de empreendimentos multiuso, terrenos, prédios e escritórios comerciais e empreendimentos de multiuso residenciais com mais de 4 unidades. Eles têm 18 anos, deixa eu mudar o slide aqui. Essa empresa ocupa a 17ª colocação no mercado imobiliário comercial. Eles teve um volume de negociações de 84 milhões de dólares no ano de 2015, em propriedades comerciais, obviamente. Tem 18 anos de experiências, com escritórios em Miami, Orlando, Boca Raton, Naples e Dallas. Então, eles, além desses escritórios, eles fazem transações comerciais nos Estados Unidos todo. Tem representantes em cada um dos estados dos Estados Unidos. Aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é uma propriedade comercial, que ela é bem diferente de uma propriedade residencial, né? A propriedade comercial, ela é exclusivamente voltada para rendimento, né? Você faz a aquisição de um bem de um imobiliário dessa categoria, pensando no retorno do seu investimento. Então, elas são divididas em 5 categorias. São retail, que são lojas, que eu vou dar exemplos no próximo slide. Land, que são terrenos. Multifamily, que são complexos de 4 ou mais unidades, complexos de apartamentos, ou casas germinadas, também entra nessa categoria. E prédio de escritórios, que também pode ser de uma ou mais salas comerciais, né? E tem a área industrial também, que um pouquinho não é a nossa especialidade da nossa empresa, mas entra galpões e em algumas regiões para armazenamento, produção e montagem, né? Assembling. Então, o que é um retail, né? Que são as lojas? Nessa categoria, a gente entra os supermercados, shopping centers, farmácias, restaurantes, postos de gasolina, e são propriedades voltadas para a venda e comercialização de bens de consumo e serviços. Então, todos esse tipo de propriedades entram nessa categoria, tá? Aí eu vou apresentar uma oferta de um retail, que, para quem conhece a região de Orlando, essa aqui é International Drive, aqui está o Outlet, o Premium, aqui é o Artegon, que é um shopping center. A gente está falando dessa propriedade bem aqui, que ela faz frente para International Drive. São 3 lotes, tá? O lote do meio, que é o que a gente está falando, que foi alugado pelo Pollo Tropical, um contrato de 20 anos, e isso se chama um ground lease. Então, a Millennium Partners adquiriu esse terreno por completo, loteou em 3 terrenos subdivididos e fez um contrato de locação com o Pollo Tropical por 20 anos. E agora eles estão vendendo esse imóvel já construído com o prédio do Millennium Partners, do Pollo Tropical. O valor dessa propriedade é 2,73 milhões de dólares, inclui a aquisição do terreno com o prédio. Esse imóvel comercial vai gerar uma receita de 130 mil dólares por ano, tá? Com uma taxa de capitalização de 4,75. Isso é o que você recebe mensalmente de aluguel, sem contar a valorização da propriedade anual, que está em média de 6%. Então, além do rendimento mensal, você tem a valorização anual do imóvel comercial. Mostra agora a parte de terrenos, né, land. Então, são terrenos para incorporação, locação ou futura revenda. Locação entra nessa categoria de ground lease que eu acabei de explicar, que você faz um contrato com um restaurante, ou um posto de gasolina, ou um shopping center, eles constroem no teu terreno, já com contrato de locação de, em média, 20 anos. Então, é uma opção bem bacana também de investimento, porque você pode comprar um terreno por um valor até relativamente baixo. Quando você consegue um contrato desse tipo, o teu terreno triplica, quadriplica de valor. Então, é uma opção bem interessante para quem tem um pouco, né, de tempo para esperar o contrato certo aparecer. Então, a gente tem um terreno que fica em Downtown Orlando,
que é uma região que tem pouquíssima terra disponível. O valor desse terreno é $550 mil. Fica mais ou menos 1,6 quilômetros do Sunrail, que é a estação de trem, 1,6 quilômetros da I-4, que é a Interstate I-4, né, que é a principal via de acesso da cidade. Nessa região está projetado 4,7 bilhões de dólares, né, em toda a região de downtown. Fica ao norte da 54K, que é um outro empreendimento, e um outro prédio comercial que faz parte, que é anexo a esse terreno, que é um prédio comercial que também está à venda, na verdade. Então, assim, existe até a possibilidade de incorporar a área toda, né, no caso de uma construção de um prédio residencial ou de escritórios. Então, é uma oportunidade bem interessante ali. Mas a gente está falando especificamente do terreno, né, para exemplificar um tipo de essa categoria, né, de propriedade comercial. Ali também tem empreendimento na Mills Park, que é uma região que também está em total ascensão na cidade de Orlando. E aí aqui explica um pouquinho, né, que essa propriedade está ligada a um prédio comercial. Então, existe a possibilidade de ampliar o projeto, vamos dizer assim. O zoneamento é AC3AT, que permite construção de prédio residencial, comercial ou até retail, que são lojas. Acho que é um terreno que daria para ser mais explorado nessa categoria de prédio residencial ou comercial. Esse aqui é o terreno que nós estamos falando. Tá? Então, essa aqui é a I-4. É um terreno de esquina, muito bem localizado, tanto no acesso de entrada e de saída da I-4, que está sendo todo revitalizado, né? A I-4 está passando por uma revitalização que vai demorar 4 anos. Eles estão triplicando o tamanho da via, né? Vão ter várias outras saídas de acesso. Então, é uma região que assim, promete muito para o futuro. Quem conhece um pouco de Orlando, acho que sabe do que eu estou falando ali. Aí, o multifamily, né, que é o complexo de apartamentos com 4 ou mais unidades, podendo ser um prédio único ou um complexo com mais de uma edificação. Isso também é considerado uma propriedade comercial, né, nesse sentido, né, porque o intuito, obviamente, é gerar receita. Aí a gente tem uma oferta também de um empreendimento em Cocoa, tá, que chama Village Green Apartments. Nesse caso, como eu expliquei, é a venda do projeto inteiro, do empreendimento inteiro, não se vende unidades isoladas. Tá? Essa aqui é a localização, fica ao leste da cidade de Orlando, na praia, né, na região ali da costa da Flórida. Aí tem algumas características da propriedade, mas que eu não vou entrar em detalhes. Quem tiver algum interesse maior, eu estou aberto para dar mais explicações desse empreendimento também. Esse é o valor de aquisição dessa propriedade, são 9,4 milhões. Ela está com uma receita de 9% de taxa de capitalização anual, fora, obviamente, a valorização do imóvel, né, dos imóveis, na verdade. Já está ocupado com inquilinos. Eles têm 236 unidades, sendo entre estúdios, apartamentos de 1 quarto, com um banheiro, e 2 quartos com 1,5 banheiro. E, para quem não sabe fazer a conversão, mais ou menos, vai dar mais ou menos 396 square feet, vai dar mais ou menos uns 36, 37 metros quadrados. O de 1 quarto vai dar mais ou menos uns 68 a 70 metros quadrados, e o de 2 quartos, mais ou menos uns 85 metros quadrados. Essa é outra categoria, que são prédios de escritório, né, com 1 ou mais salas. Nesse slide, a gente estava no computador da Rosana, que teve um problema também, eu tive que adaptar, mas a gente tem um exemplo de oferta nessa categoria, mas, infelizmente, estava no computador da Rosana e não tinha baixado para o meu computador. Mas, quem tiver interesse, eu tenho esse slide separado, eu posso mostrar posteriormente. Então, commercial leasing, né, locações comerciais, que aí entra os prédios comerciais para locação. Diferentemente das locações residenciais, com prazo de 1 ano, locações comerciais são feitas com prazo de 5 anos,
e normalmente com 3 renovatórias de mais 5 anos cada uma delas. Então, você teria aí 20 anos, né, para explorar o imóvel, né, o imóvel comercial, e dar uma segurança maior para o proprietário também, que ele sabe que tem um contrato a longo prazo ali. O que é as modalidades de locação comercial, né? O double net é quando o proprietário ainda fica responsável por reparos e manutenção estrutural no prédio. E o inquilino paga, na locação, ele está incluído o seguro e os impostos. Tá? Essa é uma categoria que não é das mais usadas. A mais usada nos Estados Unidos, na verdade, é o triple net, que é o inquilino paga todas as despesas, despesas condominiais, impostos, seguros e eventuais problemas estruturais, etc., fica tudo por conta do inquilino. Então, o proprietário recebe líquido a receita da locação, nesse caso. Aí só um exemplo, né, de como funciona a taxa de capitalização. Essa taxa de capitalização vai de 4% a 8%, em média, né? Obviamente, tem algumas que são um pouco menores, algumas que são um pouco maiores, e elas estão ligadas também ao tipo de negócio que está naquele prédio comercial. Negócios que dão mais segurança, por exemplo, um prédio do McDonald's, a taxa de capitalização vai ser um pouco menor. Negócios que não são tão seguros assim nesse sentido, a taxa de capitalização, obviamente, é um pouco maior. Então, a conta é bem simples de fazer. Um investimento inicial de $1 milhão, o annual NOI é o Net Operating Income, né, que é a receita operacional de $100 mil, vai gerar uma taxa, um cap, uma taxa de capitalização de 10%. Esse tipo de propriedade, ela pode ser financiada com 35% de entrada e você consegue até uma taxa de juros inferior à de um imóvel residencial. Então, às vezes, você consegue com uma taxa, um cap, né, uma taxa de capitalização, sei lá, de 6%, 7%, você consegue um empréstimo na faixa de 4% a 5%, você ainda vai estar ganhando uma diferença entre o valor emprestado pelo banco e o valor que você vai estar recebendo de aluguel da propriedade. Então, assim, é uma opção assim, bem interessante para quem quer fazer um investimento nos Estados Unidos. Né? Diferentemente do residencial, a gente está lidando com números, né? Não tem emoção envolvida. Então, é matemática mesmo, estudar bem o mercado, ver as melhores regiões, o tipo de inquilino que vai ter aquela propriedade e para poder fazer um negócio bem seguro. Mas, mais uma vez, além da rentabilidade da locação mensal, você vai ter a valorização do seu patrimônio que tá imobilizado ali. Né? E é um mercado muito ativo. Né? Ele, assim, a gente vê nas listagens que entra uma propriedade, que era uma concessionária que eu vi recentemente, da BMW, ela não ficou 15 dias no mercado. Então, tem bastante demanda para esse tipo de investimento. Então, a liquidez, no caso de uma necessidade de venda, ela é até que rápida, vamos dizer assim. Agora, gente, eu vou chamar o Sérgio, que é um parceiro nosso, que eu estou trabalhando em parceria com eles. Eu estou buscando terrenos para um projeto que ele está desenvolvendo. A empresa dele é a Aztec Engenharia. É um projeto de warehouses, que, na verdade, é storage. Né? Aqui no Brasil, é guarda-móveis, acho que chama esse tipo de mercado. E eles montaram um projeto muito bacana. A gente montou essa parceria junto com a Florida Connection para divulgar o projeto. Eu vou fazer a parte da busca do terreno ideal. Né? Na verdade, eu já fiz uma pré-seleção, tem alguns exemplos aí que o Sérgio vai passar para vocês, e aí ele vai dar mais informações. Se vocês tiverem qualquer pergunta, a gente está com um tempo um pouco curto devido ao atraso no início das apresentações, mas eu vou estar aqui na sala ao lado, e na parte da tarde eu vou estar fazendo uma apresentação sobre aquisição de negócios nos Estados Unidos, que é um outro segmento, né, da área comercial, que é bem diferente da aquisição de uma propriedade comercial. Vou passar a palavra aqui para o Sérgio. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser fiel ao tempo, em função já do que já foi explicado aqui. O tempo é curto, então eu vou passar a apresentação bem rápida, mas, como o Luciano já disse, nós estaremos do lado de fora para conversar com um pouco mais de calma. Bom, primeiramente, meu nome é Sérgio,
Eu sou graduado em Engenharia Civil e pós-graduado em Gestão de Projetos. E com certificação pelo PMI, que é uma entidade americana, sou um PMP. Eu vou falar um pouquinho sobre essa parte do self-storage, que é as warehouse que o Luciano estava falando, que inclui, está listada naquele último tópico dos primeiros slides dele, que seriam as partes industriais. Então, quem não quer fazer um investimento, residencial e quer partir para um investimento ou comercial ou industrial, a nossa parceria com o Luciano seria em viabilizar um negócio industrial e comercial fora do residencial. A nossa empresa, a Astec Engenharia, é uma empresa de 20 anos. Nós já temos obras em 5 países. A nossa especialidade é estrutura metálica e construções rápidas. Nesses 20 anos, nós temos aproximadamente 15 mil toneladas de estrutura fabricada, mais de 1.000 obras, e hoje a gente tem empresa aqui no Brasil. Então, a nossa empresa começou aqui no Brasil, e há alguns anos a gente tem também uma empresa no Panamá. Então, a nossa empresa no Brasil é a Astec Engenharia, e a nossa empresa no Panamá chama Astec Global. A nossa proposta, em vários modelos de negócio que a gente pensou para lá, utilizando a expertise do Luciano, seria montar um centro de storage, que aqui no Brasil está começando a ficar muito comum. Vocês devem estar olhando, passando pela rua aí, vendo um monte de self-storage, aquelas lojinhas de locação de espaço. Não sei se alguém aqui é da Zona Sul. Aqui na Giovanni Gronchi, agora, essa semana, mês passado, inaugurou uma storage bem dentro do conceito disso que eu vou mostrar para vocês. Essa oportunidade de negócio, apesar da gente estar vivendo um ciclo de redução de demanda, né, então, o escritório de 2016 para 2017 está tendo um crescimento, o residencial está se mantendo estável, o industrial puro e simples está tendo uma redução. Mesmo o storage tendo uma redução, essa redução ainda é maior, é o maior crescimento de todos os modelos de negócios comerciais. Então, se pensar em termos de malls e shopping centers, né, ainda está acima o segmento storage, mesmo com a queda em 2017, ainda é um crescimento razoável. Por que o mercado de storage? Porque hoje, nos Estados Unidos, é um mercado que movimenta 32 bilhões de dólares. Então, ele vem dando um crescimento sólido nos últimos 5 anos, muito acima do crescimento do PIB dos Estados Unidos, principalmente nessa região da Flórida. O mercado de storage é um mercado de baixo custo operacional. É muito simples você operar e manter um self-storage. Uma outra vantagem é um alto potencial de aquisição. Então, o mercado americano é um mercado muito consolidado nesse tipo de negócio. Então, é comum as empresas grandes de storage adquirirem as empresas pequenas. Então, as empresas grandes estão de olho, hora que montam um storage, que começa a funcionar, opera normalmente de 2 a 3 anos, a empresa grande vem e compra e incorpora. Incorpora ao seu negócio. O nosso modelo de negócio, eu vou mostrar mais para frente, é um modelo um pouco inovador, que está um pouco na moda aqui no Brasil, mais ou menos como essa história dos food trucks que tem agora. Então, tem muita construção modular, muita construção simples. Mais para frente eu falo. E a nossa proposta de investimento é com custos iniciais altamente competitivos, se comparado aos modelos tradicionais de construção. A demanda por esse tipo de serviço de self-storage nos Estados Unidos é muito grande. Então, ela está num período de ascensão muito grande. É um período propício. E baseado no histórico passado, né, existem estudos de um crescimento projetado para os próximos 6 anos bem grande, muito similar desse crescimento passado dos 5 anos. Só para a gente ter ideia, isso aqui é um dado da CB Richard Ellis, é uma realty também que opera aqui no Brasil também. Em 2016, foram construídas 600 novas unidades de storage nos Estados Unidos. E a previsão para 2017 é de mais 900. Não assusta com os números, porque
quando a gente fala de número americano, é tudo muito grande. Então, a gente pensar num mercado que fatura 32 bilhões por ano é quase que para o mercado brasileiro inimaginável. Bom, a gente tem, então, o conceito que seria o conceito Max Box Storage. Né? Atualmente, nós somos os proprietários dessa marca, então, Max Box... Sim. O maxboxstorage.com e o maxboxstorage.com.br é uma marca nossa. Eu vou acelerar um pouquinho para ser o mais fiel possível ao tempo. Então, o conceito de negócio do projeto Maxbox é justamente fazer uma construção com containers marítimos, que está muito na moda aqui no Brasil. Se vocês verem aqui perto da gente, na ponte, atrás do Odebrecht, ali na ponte Eusébio Matoso, tem praticamente a Vila Butantã, que é um espaço aberto de alimentação, e tudo feito com containers. Né? Se vocês tiverem oportunidade de passar um dia lá, tem uma obra nossa sendo executada, a gente deve concluir essa obra essa semana, sendo executada lá dentro desse Vila Butantã. Então, vocês provavelmente vão encontrar uma equipe nossa lá trabalhando. Então, assim, o conceito de construção com container marítimo, é óbvio, né? É uma coisa econômica, modular, flexível, é como se fosse um conceito de construir com Lego. Vai empilhando um container em cima do outro, e vai montando e vai puxando, e além de ser um apelo ecológico. Junto com a nossa empresa, está aqui com a gente também, a gente tem um arquiteto especialista em construções modulares e construções com containers. Né? Então, o nosso conceito ele pode ter desde uma visão mais, vamos chamar assim, bonita. Né? Eu sou engenheiro, então, para mim, não faz diferença. Né? Mas desde uma pegada mais, um apelo estético, né? Como também pode ser um negócio mais simples, mais industrial. Né? E isso a gente tem uma equipe de arquitetura, um arquiteto especialista em justamente tratar e dar uma imagem legal ao produto, uma imagem legal à construção. Mas o conceito seria mais ou menos isso, uma construção com cobertura, tipo Lego, um container empilhado em cima do outro, onde, numa visão interna, seriam montados boxes dentro dos containers. Então, um container de 40 pés, é possível, em um container, montar 4 boxes. Então, 4 boxes de 10 pés de largura. Né? Nós temos também um parceiro que fez uma análise desse mercado, e eu vou mostrar alguns números desse mercado específico, dessa proposta de modelo de negócio que é o self-storage. E alguns fatores relevantes que essa análise de mercado fez, só para a gente tentar entender e conhecer um pouquinho desse negócio de self-storage nos Estados Unidos. Então, o primeiro item é crescimento populacional, taxa de ocupação, o poder aquisitivo disponível, preços dos imóveis e demanda. Crescimento populacional. Hoje, a população no mundo cresce muito pouco, cresce mais em países emergentes, mas Flórida sai fora da curva. Então, Flórida vinha num declínio populacional, mas que, a partir de 2013, começou a subir e voltar a níveis que fogem da média do mercado americano. Então, altos crescimentos populacionais estão sempre associados a uma demanda por storage, dentro da cultura americana. A nossa cultura brasileira não tem uma cultura de storage. O brasileiro, normalmente, são empresas e escritórios que demandam esse tipo de serviço, diferente do mercado americano, que é o mercado residencial e o mercado pessoa física. E, com base no aumento de população e na redução de disponibilidade de imóveis, começa a acontecer um adensamento populacional, onde estimula a construção de cada vez imóveis menores, né? Casas e apartamentos. Isso a gente vê aqui no Brasil. É normal a gente começar a ver construtoras fazendo apartamentos de 20, 30. A Vitacom, não sei se vocês conhecem essa construtora, é a construtora recorde do menor imóvel residencial disponível, 18 metros quadrados. Não é uma crítica, é um dado. É um dado. Isso é interessante. O mercado, alguém tinha perguntado, vou responder uma pergunta que foi feita aqui, qual que era o índice de ocupação ou vacância dos imóveis residenciais. Hoje, a taxa de disponibilidade para locação em Orlando é de aproximadamente 4,6%. Então, diferente aqui do Brasil, que a gente sai andando por alguns bairros aí, tem uma empresa que está crescendo muito, que é aquela tal Aluga-se, né, que tem muita placa, né? Então,
Você anda pela cidade, aluga-se, 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 aluga-se. Você passa em 10 imóveis, tem 2 para alugar. Isso é 20%. Em Orlando, esse índice de vacância é de aproximadamente de 4,6%. Alguém tinha feito essa pergunta? Qual que era esse índice? Então, isso daqui, a partir do momento que a gente tem uma baixa taxa de disponibilidade de imóveis, e as pessoas vão se adensando em cada vez, eu estou falando não de imóveis veraneio, né? Não de imóveis de férias, né? Estou falando de imóveis residenciais, pessoas que moram. Então, a partir do momento que adensa, né, começa a ter uma alta demanda para storage. Então, a demanda por espaço é típico de locatários e não de proprietários. Então, as pessoas preferem alugar um imóvel um pouquinho menor e guardar as tralhas num storage do que alugar uma casa grande, com um depósito grande, e guardar tudo dentro da casa. De novo, é uma mentalidade e um conceito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Então, é um mercado, falando naqueles itens lá, com um poder aquisitivo disponível muito grande, né? Então, em função desse adensamento e desse perfil de locatários, né, a gente tem mais pessoas dispostas a alugar, né, e mais pessoas propensas a adquirir bens materiais. Então, é normal nos Estados Unidos a pessoa ter um kit, um jogo de taco de golfe, um kit de beisebol, um caiaque, uma bicicleta, não importa o quê, né? Onde essas pessoas guardam isso? Então, é normal as pessoas terem um storage. Então, ela vai jogar golfe, pega o carro, passa no storage, pega a sacola e o carrinho, vai, joga golfe, volta e devolve. E isso é muito associado ao crescimento de renda per capita. Se a gente analisar, não sei se dá para ver daí, Estados Unidos, a média americana, Flórida e Orlando. No último ano, enquanto nos Estados Unidos teve um aumento real de renda per capita de menos de 1%, Orlando cresceu quase 5%. Então, esse aumento de renda per capita estimula justamente as pessoas comprarem mais. Aqui um comparativo dizendo que, quando tem forte demanda para residências unifamiliares, as casas grandes, então uma casa que tem um porão, uma garagem, então é muito comum a gente ver em filme, né, aquela garagem que abre, o cara tem um monte de coisa, bicicleta pendurada. Então, quando as pessoas têm esse tipo de coisa, reduz a necessidade de storage. Porém, quando começa a ter pouco recurso para aquisição de imóveis e uma maior necessidade, mais locação ao invés de residência própria, aumenta a demanda por storage. E a demanda por storage, o mercado de storage não compete diretamente com a locação de armazéns ou de galpões. Então, a pessoa não aluga uma salinha, vamos dizer assim, um imóvel para guardar as coisas. Ela aluga um box, ela aluga um storage. Aí, algumas tendências de mercado, esse eu vou até pular, porque já falei um pouco disso. Então, aqui, o mercado competitivo, em função do volume de metros cúbicos, né, de pés cúbicos, né, do mercado. Esse é o mercado de armazenamento nos Estados Unidos. A gente pegou uma fatia só, não importa os outros, né, a gente pegou uma fatia só para ver as principais empresas de storage hoje. Então, a Public Storage tem aproximadamente 7%, e a Extra Space tem aproximadamente 5% desse mercado. E, tomando esse mercado, que seria os concorrentes desse mercado, a gente pegou uma empresa específica, que é a Extra Space, para analisar essa empresa. E a gente fez uma análise de negócio, tomando como base essa empresa. Então, só para ter ideia, o resultado dela do primeiro trimestre de 2016, em termos de receita, teve um crescimento de 9,1%. Então, isso demonstra aquilo que eu estava falando, que é um mercado em expansão. Teve um aumento ou redução de despesa, não importa, mas o que importa é que a Extra teve um aumento de lucro líquido na ordem de 12%, ou seja, proporcional à receita. Se vocês lembrarem dos inícios do segundo slide, tem lá que é a probabilidade de a empresa ser adquirida por uma empresa maior, ela ser agrupada. Então, no caso de valorização do investimento, tendo o terreno com o negócio aplicado no terreno,
o retorno em 3 anos seria de aproximadamente 136% em cima do investimento, considerando como o terreno seco e o terreno com o negócio montado. Em 10 anos, né, essa valorização passaria para 841%, porque, teoricamente, considera-se que a empresa vai estar madura, com uma carteira de clientes, então você não está comprando simplesmente um terreno ou alguma coisa construída em cima, você está comprando um negócio. Então, isso é valorização em cima do negócio, não em cima simplesmente da propriedade. Esse dado é disponível na internet, mas o último item aqui, se vocês entrarem no site da Extra Space, extraspacestorage.com, eles hoje têm 1.400 unidades de storage nos Estados Unidos. Esse daqui é o crescimento deles de 2008. Eles saíram de, não sei se vocês conseguem enxergar, mas eles saíram de aproximadamente 700 unidades, 694, em 2008, e em 8 anos eles duplicaram. Eles hoje estão com 1.400 unidades. Não são 1.400 boxes, são 1.400 storage completo. Então, não sei quantos boxes tem em cada storage, mas é um negócio assim que, se a gente pensar em termos de Brasil, aqui em São Paulo a gente deve ter no máximo, chutando muito, com muito esforço, 100 storages na cidade de São Paulo. Chutando muito. Eu diria que uns 50 é um bom número. E aqui, de novo, como estudo de caso em cima dessa empresa que é a Extra, a taxa de ocupação. Então, como eu falei antes, né, é um mercado que está crescendo. Então, de 2014, eles vinham com uma taxa média, eu posso dizer aqui, ó, na faixa de 88% a 91% de ocupação. A taxa, em 2014, em 2015 e 2016, está acima de 90%. Taxa de ocupação. Então, um storage que tem 100 boxes para alugar, tem 90 alugado. E tomando como base ainda esse estudo de caso da Extra, a conclusão que a gente pode tirar disso, que é uma performance de empresa similar às listadas na SP500. Né? Então, as 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Valor, tipo Apple, Amazon, Microsoft e a própria Extra. Aí a gente puxou alguns números que não sei se vai dar para entender, eu não vou conseguir explicar isso tudo, que tem a ver com demonstrativo de resultado, é um pouco mais técnico, mas eu vou só mostrar 2 números rapidinho e tentar comparar, e vou comparar com uma empresa brasileira. Noves fora, mais, menos, 100%, 0, não importa. Resultado líquido dessa empresa, isso é dado disponível que está na net. Então, pesquisa por Extra, os balanços deles, vocês vão encontrar esses números que eu estou mostrando. Resultado líquido, 34%. Isso daqui, a gente escolheu essa empresa porque é uma empresa com desempenho médio e faturamento abaixo de 5 milhões. Então, para ser uma empresa não megalomaníaca. Então, a gente não escolheu a maior ou a mais top do mercado americano. É uma empresa dentro de uma realidade de um investidor que tenha interesse em fazer um investimento desse nos Estados Unidos. Um outro dado importante, noves fora, etc., etc., patrimônio líquido, 53%. Né? Existe um índice que é retorno sobre patrimônio líquido, né, que é quem entende disso, é aquele tal do RPL, né, que teoricamente não, que exatamente é o resultado dividido pelo patrimônio vezes 100. Isso dá um índice. Né? No caso da Extra, esse índice gira em torno de 60. A Gerdau, uma empresa brasileira, com operação nos Estados Unidos e no mundo inteiro, o índice da Gerdau é 40. Então, isso justifica a gente ter comparado um self-storage a empresas de alta performance. Meu tempo acabou, eu prometo mais 1 minuto. E aqui a gente tem uma proposta padrão de negócio. Então, números onde se considera um terreno e uma construção. Resumindo, para um investimento estimado de aproximadamente 1 milhão, seria possível construir
construir um storage, lembra que a Extra tem 1.400, então seria construído um storage com 720 box. Um diferencial do box é, o mercado americano normalmente ele tem o box padrão como 10 pés por 7,5. Não sei por quê. Mas a construção está sendo feita em container, dividindo um container, pelo tamanho do container padrão, o box da Max Box teria 10 por 8 por 8, então já é um diferencial de mercado. Considerando 720 box, uma taxa de ocupação de 90%, daquele slide que tem as curvinhas, né? Então uma taxa de ocupação média. O preço médio mensal de um box 10 por 7,5 hoje nos Estados Unidos é de $95. Considerando a taxa de ocupação 90%, daria uma receita mensal de $61 mil e uma receita anual de $738 mil. Aplicado aquele índice de resultado líquido, de 34%, isso daria um retorno, uma receita líquida anual de aproximadamente $254 mil por ano. Avança um pouquinho mais, está quase lá. Aqui a gente avança para um exemplo real. Então, são terrenos, a gente apresenta 3 opções de terrenos prospectados pelo Luciano, terrenos em áreas, vamos dizer assim, industriais ou comerciais, em que poderia ser feita esse modelo de negócio, em que pode ser implantado esse modelo de negócio, né? E na análise de mercado que foi feita, eu não tive tempo de traduzir tudo, mas resumindo é assim, esse aqui é um terreno que seria ou lote 2 ou lote 3, não importa, com um preço médio de $980 mil, onde foram levados em consideração todos aqueles fatores de crescimento populacional, o índice de vacância, a renda per capita, e inclusive os concorrentes numa área, não sei se consegue ler daí, mas os concorrentes num raio de 3 milhas. Né? Vamos arredondar 3 milhas para 5 quilômetros, né? 1,6. Vamos arredondar para 5 quilômetros. 5 quilômetros seria mais ou menos um bairro de São Paulo. Então, se a gente pegar, por exemplo, Butantã, tem um raio de 5 quilômetros. Sumaré tem um raio de 5 quilômetros. Né? Nesse caso analisado, desse terreno disponível número 1, a gente teria 3 storages. Cada item, né, é dado um peso de importância para o negócio. Então, vocês reparem que o peso, isso é uma análise que a nossa empresa parceira, que faz prospecção e análise de mercado, né, a gente passou o terreno para eles, e eles foram fazer essa pesquisa de mercado no local para esse terreno. Né? Então, esse terreno tomou uma nota 6,97. Essa nota ela é uma nota subjetiva de comparação. Né? 6,97. Uma segunda situação de terreno seria o terreno 2. Né? Vocês reparem que o preço também está mais ou menos parelho. Né? Então, a gente procurou terrenos em boa localização, com preço parecido, mas comparando de forma técnica e mercadológica. Esse terreno tomou uma nota, não sei se consegue ver, 6,09. Detalhe, num raio de 3 milhas ou 5 quilômetros, a gente tem 12 storages. 12. Né? Em São Paulo, isso é inimaginável. Num raio de 5 quilômetros, você tem 5. Nem no Brás, que é a região que mais tem self-storage, tem tanto como esse daqui. E a coisa vai piorar. Terceiro terreno, nós organizamos os terrenos não pela viabilidade econômica, pela nota do critério de viabilidade econômica do terreno, mas sim pela quantidade de storages próximos ao site, próximos ao terreno. Então, o primeiro terreno tem 3 e tomou uma nota de 6,97. Então, esse seria, tecnicamente, o terreno mais propício e mais indicado para esse negócio. O segundo terreno tomou uma nota 6,09 e tem 12 self-storages num raio de 5 quilômetros. E o terceiro terreno, aí a coisa piora, a gente tem 14 self-storages.
Do caso analisado, que foi a empresa que a gente escolheu, a Extra Space aqui, tem só um. Tem só um. Então, esse terreno seria um terreno como segunda opção, se o interesse seria montar o negócio e depois de 2, 3 anos, com o negócio amadurecido, passar para eles. Então, chega na Extra Space, vocês não querem mais uma unidade nessa região? Ah, sim, temos interesse. Então, vendemos o nosso negócio para vocês, que é um daqueles itens que é um negócio com muito interesse de uma empresa comprando a outra para crescer no grupo, né? Então, aqui um pouco da nossa logomarca, da ideia, né? Então, a marca é a Maxbox. E como que seria a estrutura corporativa desse negócio? A Aztec, junto com a Millennium Partners e o Luciano, seriam responsáveis pela implantação e construção das instalações, busca do terreno e implantação de todo o projeto. A parte estratégica e o desenvolvimento do negócio. E a empresa Maxbox seria a responsável pela operação individual da loja. Então, isso seria uma loja, né? Então, pode acontecer, não, eu quero montar, igual vimos aqui, né? Então, aqui, num raio de 5 quilômetros, tem 14, né? Nessa outra aqui, só tem 3. Então, eu vejo, pela escala da viabilidade desse terreno, que aqui teria espaço para, por exemplo, montar no mínimo mais 2. Né? Porque o self-storage ele tem que estar sempre perto do cliente. Então, acabou. Então, se a gente está aqui em São Paulo, não vai ser lá em Osasco, tem que ser aqui pertinho. Né? Então, esse terreno teria uma viabilidade para construir muito mais do que um self-storage. A gente vai estar do lado de fora ali, eu, que sou a parte técnica do negócio, o Bira, que é a parte comercial, e o Luciano. Agradeço a atenção de vocês, obrigado.